Hoje vamos visitar a casa do pintor Alfredo Roque Cameiro, na Amadora, no lugar da antiga Venteira. Uma casa construída por este pintor para si e para a sua família, que além de bela, marcam bem a sua identidade. Venha conhecê-la comigo. A Venteira, integrada na antiga zona da Porcalhota, nos finais do século XIX, esta região era dominada por uma extensa paisagem de campos lavrados. Como sugere o nome Venteira, era um lugar ventoso e repleto de moinhos, construídos no intuito de uma intensiva produção de farinhas de trigo destinadas ao abastecimento da cidade de Lisboa. Em 1887 é inaugurada a construção da via férrea que ligava, na sua fase inicial, Alcântara e Sintra, iniciando um processo de desenvolvimento encaminhado para o que é hoje a Amadora. Deste modo, muitas das famílias que para aqui vieram à procura de uma casa de veraneio acabaram por se fixar. Esta casa, construída nos últimos anos do século XIX pelo arquiteto Raulino, amigo deste pintor, vai no fundo marcar a arquitetura de todo o século XX português. Residência familiar de Alfredo Roque Cameiro, esta casa, que inicialmente é construída como residência de veraneio, acaba por ultrapassar a sua função de recreio e torna-se num verdadeiro tratado ideológico, político e filosófico do seu proprietário e da geração e ambiente aos quais pertence. Tratado esse que é concebido pelo próprio, mas em harmonia e convergência com as correntes ideológicas desenvolvidas ao longo da segunda metade do século XIX pela questão coimbrã e com a geração de 70, reforçadas e potenciadas pelo ultimato inglês que levarão a uma crise política crescente que resultará no regicídio de 1908 e na implantação da República em 1910. Roque Cameiro está ligado de forma inequívoca a estas correntes ideológicas e políticas, que também têm uma expressão artística e estética. Essa nova estética, nacional, patriota, regeneradora, é assim materializada por Raulino, Rafael Bordal Pinheiro e pelo próprio Roque Cameiro nesta casa. Roque Cameiro vai então escolher entre os seus companheiros de ideais e o círculo de artistas que frequenta, aqueles que vão ser os decoradores da sua casa. Logo quando atravessamos o portão que comunica com a rua, vemos aquilo que conhecemos como a típica casa portuguesa. Para Raulino, um dos arquitetos impulsionadores deste movimento, existiam 5 elementos que deveriam fazer parte das construções e seriam utilizados livremente. Uma cobertura rematada por um beiral de Itá portuguesa, um alpendre, vãos de cantaria, as paredes escaiadas a branco e a utilização do azulejo. Exatamente o que vemos nesta casa, onde os painéis de azulejos e outros elementos, além do aspecto decorativo, também nos falam dos ideais de Roque Cameiro, como é o painel de azulejos da aquarela, ou a esfera armilar no topo do torreão, ou ainda os outros painéis que nós podemos encontrar ao longo da casa. Para além de uma declaração identitária de teor político, Roque Cameiro quis igualmente aqui afirmar-se enquanto artista. Um painel de azulejos representa uma figura alegórica da aquarela, sua principal prática artística. Curioso é que esta alegoria da arte da aguarela alude igualmente aos ideais políticos do pintor. Trata-se de uma representação da esfinge da República Portuguesa, figura que o artista representa na pintura com base em Marianne, figura da República Francesa. No cimo da torre, curiosamente, um elemento aristocrático que marca esta casa de feição popular, podemos então ver a esfera armilar, a antiga empresa, símbolo pessoal do rei Dom Manuel. Subindo ao alpendre, deparamos com uma figura interessante, uma espécie de figura de convite em azulejo, que neste caso representa a pintura. Sobre a porta encontramos uma frase esculpida, uma espécie de mote de Alfredo Roque Cameiro: "Honra teus avós". Frase esta que revela mais uma vez os valores tradicionais de Roque Cameiro, a importância da família, a honra da memória e do passado, assim como a defesa da sabedoria dos mais velhos. Neste mesmo espírito, em 1891, Alfredo Keil compunha e Henrique Lopes de Mendonça escreveria a letra para a portuguesa, que seria aprovada como hino nacional após a implantação da República, onde podemos ler o verso: "Ó pátria, sente-se a voz dos teus egrégios avós, que há de guiar-te à vitória". Atravessando a porta, entramos no piso principal da casa, onde ficava a sala de jantar e de estar, alguns dos quartos, a cozinha e a sala de costura.
Logo à direita encontramos uma pequena salinha, conhecida como sala de costura, decorada por um interessante lambril de azulejos com malmequeres, produção da fábrica Constância, inserida no gosto das Arts and Crafts. Continuando o corredor, passamos pela antiga cozinha, também decorada com azulejos da mesma produção. E a seguir chegamos então à sala de jantar. Na sala de jantar e de estar encontramos um dos espaços mais interessantes desta casa. Interessante não só pelas artes decorativas aqui empregues, mas também pela ideologia ligada à família que Roque Gameiro quis deixar neste lugar. Centro do lar preside exatamente esta sala um lar ou lareira, fazendo lembrar o de uma típica cozinha portuguesa, onde a família se reunia ao redor para cozinhar e para se aquecer. Neste caso, a função era só a segunda, mas com valor simbólico enorme ligado aos valores da família e do trabalho. Sobre a lareira encontramos um outro elemento decorativo muito interessante, as romãs. Largamente utilizado na decoração manuelina, vemos aqui novamente utilizado por Roque Gameiro. Sobretudo utilizado nas cantarias, onde traduziam os valores da fraternidade católica, aqui vemos como símbolo da unidade, tal qual os bagos desta fruta se mantêm unidos, assim se deve suceder com a família. Ainda sobre os valores da família e do trabalho impressos nesta casa, vemos exatamente essa presença num friso de azulejos junto ao teto, onde vemos vários provérbios de sabedoria popular que nos falam exatamente do valor do trabalho, da comida e da família. São sobretudo dizeres que apelam à humildade e à importância do trabalho, mas que exaltam também a existência de uma cultura popular, em contraste com a erudita, a qual, por norma, tinha maior ênfase em contexto burguês. Come para viver, não vivas para comer. Quem não trabalha, não come. Estas são algumas das frases que podemos ver inscritas. A restante decoração da sala, ao nível dos azulejos, é marcada por um interessante lambril de gosto hispano-mourisco e naturalista, da autoria de Rafael Bordal Pinheiro, inspirados naqueles existentes no Palácio da Vila de Sintra. Estes revelam a simbologia do pão e do vinho através da representação da espiga de milho e das uvas, respectivamente. O pão de milho era, na época, o mais comum, sendo de baixo custo e acessível às famílias. Era por isso o alimento que impedia a muitos de passarem fome. Chegamos agora a um dos quartos da casa, possivelmente o quarto que seria do casal. Um quarto também marcado pela decoração azulejar, onde se destaca um friso raro e único no seu género. Da mesma forma que observamos os ditados populares alusivos à comida na sala de jantar, também aqui o topo dos lambris de azulejos é rematado por provérbios, agora alusivos ao sono e ao trabalho. As expressões "a preguiça é a chave da pobreza", "mais vale deitar sem ceia do que acordar com dívidas", revelam mais uma vez o caráter e valores do proprietário, onde o trabalho é colocado como um dos pilares da vida de Roque Gameiro e da família. Subimos agora até ao torreão da casa, onde ficava um dos quartos e a partir do qual se tinha uma das vistas mais belas da região. Hoje marcada pela paisagem urbana, fruto do crescimento económico e populacional da Amadora, antes esta vista era marcada por campos cultivados e por moinhos, razão pela qual Roque Gameiro e a família escolheram este lugar para a construção da sua casa de veraneio. Para terminarmos a nossa visita ao interior da casa, descemos até ao ateliê. Lugar de trabalho do pintor Alfredo Roque Gameiro, era também o lugar onde a família gostava de se reunir. Zona da casa que corresponde à ampliação de 1900, o ateliê é considerado uma parte essencial da casa, enquanto local de trabalho e convívio do artista e da sua família. Aqui o pai Alfredo e a mãe Assunção, juntamente com os 5 filhos, Raquel, Helena, Manuel, Mamia e Rui, e a sobrinha Hebe, exercitavam as suas atividades artísticas, trocando experiências, conhecimentos e passando momentos de convívio. O ateliê era assim o coração da casa. Nesta divisão da casa encontramos uma salamandra, que tinha a função de aquecer este espaço. Mas além disso, esta salamandra fala-nos mais uma vez dos ideais de Alfredo Roque Gameiro. Feita a partir de ferro fundido, nela vemos o nome da marca, Godin. Este nome refere-se à manufatura de Jean-Baptiste André Godin, que criou em 1846 uma empresa de utensílios de aquecimento e de cozinha.
Jean-Baptiste Godin foi um teórico industrialista que tentou aplicar as teorias socialistas utópicas na construção de um palácio social, chamado de família-estéreo, um complexo arquitetónico de várias habitações para os seus operários que procurava melhorar a qualidade da vida destes. Roque Cameiro produz assim grande parte da sua obra nestes espaços. Obra essa difundida não só em jornais da época, como através da literatura e da história. Alfredo Roque Cameiro nasceu em Minde, concelho de Porto de Mós, a 4 de abril de 1864. Oriundo de uma família de comerciantes, começa a trabalhar em Lisboa em 1874, como desenhador litógrafo na oficina do seu meio-irmão Justino Roque Cameiro. Ingressa como pensionista do Estado na Escola de Belas Artes e Ofícios de Leipzig, em 1883. Em 1900, os seus trabalhos são selecionados para integrar as exposições da delegação portuguesa na Exposição Universal de Paris, onde recebe uma medalha de honra. Ilustrou várias obras conhecidas da literatura portuguesa, como Os Lusíadas e As Pupilas do Sr. Reitor, e representou vários momentos da história de Portugal, como o Cerco de Lisboa. Saindo do ateliê, voltamos ao exterior da casa, deste lado a parte de Tardós, onde podemos admirar o jardim e também, mais uma vez, o gosto decorativo de Alfredo Roque Cameiro. Aqui, graças ao declive do terreno, podemos ver que a casa ganha uma dimensão de certa forma monumental, dominante outrora na paisagem. Mais uma vez, podemos ver o uso da azulejaria numa dupla dimensão, decorativa e ideológica. É visível um painel de azulejos com a inscrição Non in solo pane vivit homo, ou seja, nem só de pão vive o homem, exaltando a importância da palavra, da cultura, da arte e da instrução. Podemos ainda ver outro painel figurativo. Na face poente estão representadas as artes gráficas, outra importante vertente da carreira de Roque Cameiro. Mais uma vez, podemos admirar a arquitetura de Raulino, da típica casa portuguesa, como o uso do tijolo nas janelas, de pedras nos cunhais, da azulejaria e dos beirais. Casa que, sendo a primeira de lino, vai constituir o paradigma da arquitetura da casa portuguesa do século XX. Se esta casa tratado está enxertada neste movimento de regeneração cultural, social e política, a verdade é que ela vai ser paradigma para movimentos aparentemente divergentes, como o integralismo lusitano, o corporativismo, ideologias absorvidas e materializadas pelo Estado Novo na criação de uma arquitetura nacional. Raulino tem nesta casa a sua primeira obra edificada, o que faz dela o paradigma de outros trabalhos que a partir daqui desenvolve. Foi um prolífero autor, sendo responsável por mais de 700 projetos e ficou conhecido pelas suas obras que teorizam sobre as características específicas da arquitetura portuguesa, como a nossa casa, apontamentos sobre o bom gosto na construção das casas simples, casas portuguesas, alguns apontamentos sobre o arquitetar das casas simples e a casa portuguesa. Nos seus projetos arquitetónicos destacam-se a Casa Monsalvate, a Casa O'Neill, a Casa dos Patudos, a Casa do Cipreste, o Cinema Tivoli e o Pavilhão do Brasil na Exposição do Mundo Português. A visita a esta casa torna-se assim obrigatória, não só para um público que quer conhecer melhor a Amadora e o pintor Roque Cameiro, mas sobretudo aquele que quer conhecer a história do Portugal contemporâneo.